Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, mais uma vez nos reunimos hoje com o objetivo de nos derramar diante do Senhor em oração, pela nação, pela igreja, por cada membro, por tantos pedidos que foram feitos ao longo da semana, pelos pedidos que foram feitos ontem no culto das mulheres e continua também no altar do Senhor hoje. Então nós queremos apresentar todos eles ao Senhor, porque nós cremos no poder da oração. Como nós sugerimos da leitura do livro de Provérbios, eu separei o finalzinho do capítulo de Provérbios de número 22, e eu queria fazer essa leitura com vocês agora. Se você quiser, pode pegar sua Bíblia aí, e nós vamos fazer essa leitura juntos. Provérbios, capítulo 22, talvez alguns irmãos já tenham lido esse capítulo hoje em casa, e nós vamos ler a partir do 17 em diante. Diz assim a palavra de Deus: inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o teu coração à minha ciência, porque é coisa suave, se as guardares nas tuas entranhas, se aplicares todas elas aos teus lábios, para que a tua confiança esteja no Senhor. A ti t'as faço saber hoje, sim, a ti mesmo. Porventura, não te escrevi excelentes coisas acerca de todo o conselho e conhecimento, para te fazer saber a certeza das palavras da verdade, para que possas responder palavras da verdade aos que te enviaram? Não roubes ao pobre, porque é pobre, nem atropeles na porta ao aflito. Porque o Senhor defenderá a sua causa em juízo, e aos que os roubam, lhes tirará a vida. Não acompanhe com o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e tomes um laço para a tua alma. Não esteja entre os que dão as mãos e entre os que ficam por fiadores de dívidas. Se não tens com o que pagar, por que tirariam a tua cama de debaixo de ti? Não removas os limites antigos que fizeram os teus pais. Viste um homem diligente na sua obra? Perante reis ele será posto. Não será posto perante os de baixa sorte. Que Deus aplique esses provérbios, essas sábias palavras aos nossos corações e que nós possamos andar com diligência. E assim Deus vai nos honrar perante as autoridades do nosso tempo. E também seremos por Ele abençoados. Vamos orar? Convido você no lugar que você está aí na sua casa, onde você estiver. Feche os teus olhos e busca a Deus nesse instante. Senhor, nós te agradecemos a oportunidade de poder, ó Pai, estar louvando o teu nome, te engrandecendo, nos unindo por meio da rede aos nossos irmãos, onde eles estão, suprindo um pouco, ó Deus, da nossa carência, de estarmos congregados, estarmos juntos, nos abraçando e beijando. Dai-nos a oportunidade de logo, logo podermos voltar a nos congregar com alegria. Ó Deus, que culto festivo faremos para Ti, que culto alegre, que adoração bela nós vamos fazer, Senhor, quando pudermos juntos exaltar e engrandecer o Teu nome. Ouve a oração que está sendo feita aqui em todos os lugares. Responde a cada um dos pedidos que foram feitos, Senhor. Recebe nosso louvor e fala também aos nossos corações por meio da Tua palavra na boca do pregador. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Convido você a louvar, a adorar ao Senhor na beleza da sua santidade.
Louvemos. Graça e paz, meus irmãos. Vamos adorar ao Senhor, se humilhar na presença de Deus. Ele é digno de honra, glória, louvor e majestade. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso me enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do Teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Este lugar, Tu és real. Me entregar totalmente. Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do Teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Nosso Jesus é a nossa fonte, Ele é a nossa colheita, Ele é a nossa herança. O amor de Cristo por nós, demonstrado naquela cruz, Ele é tudo para nós. Ele é a minha fonte, é Teu amor, minha colheita, é o Teu amor, minha herança, é o Teu amor. Declare isso. A minha fonte é Teu amor.
Vamos celebrar o Senhor? Deus, eu não posso deixar de chamar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. É o pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu te louvarei de todo o coração, do que o ouro e a prata. A tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de chamar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. É o pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida. Eu não posso deixar de chamar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. É o pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. E eu te louvarei de todo o coração. Mais do que o ouro e a prata. A tua presença me basta, a tua presença me basta, Deus, a tua presença me basta. Te quero, Deus, aleluia. Eu não posso deixar de amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. É o pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. É o pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Glória a Deus. Bem, amados irmãos, vamos, nesse instante, nós vamos orar ao Senhor. Queremos orar pelos enfermos, não somente os enfermos do nosso país, estado, cidade, que estão infectados por esse vírus, mas também pelos enfermos de modo geral, os enfermos da igreja, os irmãos que estão precisando de oração nessa área. Nós queremos colocar diante de Deus, repreender toda sorte de enfermidades. Queremos também clamar pelos missionários, todos eles, mas de modo especial, o missionário Duda e família lá em Sítio Salgado, Taperoá, Paraíba, o irmão Edson, a sua família,
em Exu. E também em orar pelos missionários Francisco e Dalva, são líderes da congregação lá em Triunfo, e também pelos missionários Nádia e agora o seu marido Jorge. Nós queremos orar por eles, pedir que Deus esteja fortalecendo, ajudando e cuidando deles nesse momento, e que eles não desanimem do seu objetivo de pregar a Cristo, de anunciar ao Senhor. E também repetindo nossa oração pelas finanças do país, pela economia do país, e também pela economia, as finanças dos membros da igreja, por alguns que são profissionais liberais, que estão passando por esse momento difícil, não podendo trabalhar, não podendo ter o sustento, e também pelas finanças da própria igreja, para que nós tenhamos condição de manter esse trabalho, inclusive condições de manter todo o sistema, toda a projeção dos nossos cultos. Nós temos recebido auxílio, ajuda de alguns irmãos com equipamentos que nós precisamos ter. Então que Deus nos dê condição de adquirir os nossos próprios equipamentos e que a gente possa continuar, enquanto estivermos impedidos de nos congregarmos, continuar ministrando a igreja dessa forma, através da tecnologia. E nós também queremos, quando voltarmos, continuar a transmitir os nossos cultos, aqueles irmãos que não podem vir à igreja, aqueles irmãos que estão distantes, irmãos que foram membros de nossa igreja, mas não perderam o amor por ela, em outros países até, estão podendo assistir os nossos cultos. Então, nós queremos pedir a Deus que nos dê essa condição econômica, financeira, porque o trabalho é do Senhor, mas ele é feito com recursos materiais. Então nós vamos estar nesse instante orando também pelos pedidos que foram feitos durante a semana, pelos pedidos de ontem, do culto das mulheres. A gente quer continuar mantendo esse pedido diante do altar de Deus. Então vamos orar nesse instante. Quero convidar você, no lugar que você está, como você desejar. Se você quiser orar em pé, sentado, como você quiser. Como a gente sempre diz, é o seu momento com Deus. Faça isso. Vamos orar nesse instante. Santo e eterno Deus, mais uma vez, nós estamos reunidos aqui em rede para clamar a Ti. Ó Deus, vem repreender a enfermidade no meio do Teu povo. Libera, ó Deus, palavra de cura para toda sorte de enfermidade. Nós queremos também, ó Deus, que Tu solte uma palavra de repreensão a esse vírus. Não importa de onde ele veio, como ele veio, qual foi a origem, mas nós queremos ver o final. E nós sabemos que Tu podes, ó Deus, colocar o Teu dedo, somente a ponta do Teu dedo, para esse vírus desaparecer do nosso meio. Vem assistir o Teu povo, vem nos socorrer. Pedimos também, ó Deus, pelos nossos missionários que estão no campo. Estão enfrentando as mesmas lutas que nós enfrentamos aqui na capital. Não podendo se reunir, não podendo sair para evangelizar. Imagino, Deus, o coração deles como aflito está. Mas conforta, consola, continua mantendo eles em ânimo, Senhor. Te pedimos, ó Deus, que repreendas também a enfermidade no meio do Teu povo, da igreja. Teu povo possa estar firme e forte, espiritualmente e fisicamente. Te pedimos, Senhor, pela economia do nosso país. Ajuda, ó Deus, as autoridades para tomar medidas necessárias, importantes, sérias e sábias. Te pedimos, Senhor, pela a situação de nossos irmãos que estão sem receber, sem ganhar dinheiro. Ajuda-os.
e ajuda-nos a ajudá-los. Que nós possamos, Senhor, diminuir em nós a avareza e que a gente possa ser solidário, ó Deus. Que a gente possa derramar o nosso coração na situação de cada um dos nossos irmãos. Te pedimos pela situação financeira da igreja. Dai-nos condição, ó Deus, de pagar as nossas contas, de cumprir os nossos compromissos. Em tempos difíceis, abre as portas e traz-nos o recurso necessário para a manutenção da tua obra, porque não é obra do pastor Paulo, não é obra de ninguém, é tua, Senhor. E nós só somos teus auxiliares, nós só te ajudamos, estamos disponíveis para onde tu quiser nos colocar para trabalhar. Por isso, Pai, supre todas as necessidades. Ó Senhor, te pedimos por cada pedido que foi feito, pelos pedidos ontem ministrados e falados no culto das mulheres, pelos pedidos colocados nos grupos da igreja, pelas necessidades do teu povo. Responde cada um deles. Em nome de Jesus, nosso Senhor, nós oramos agora. Amém e amém, Senhor. Vamos adorar mais uma vez ao Senhor? Convido você, junto com o grupo aqui, todos nós vamos louvar a Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim, meu amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, adoro pelo que Ele é. Haja o que
Ele é Deus, se a porta abrir, não. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus, se curar eu vou. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre serás Deus. Cante isso conosco. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre serás Deus. Amém. Glória a Deus. Hoje quem estará trazendo a palavra aos nossos corações será o nosso irmão Alexandre. Que Deus te use, Deus te abençoe, Alexandre. Vamos orar por Alexandre, pela santa palavra de Deus. Eu te convido a fechar os teus olhos. Vamos apresentar a vida do nosso irmão. Que Deus possa falar aos nossos corações. Amém? Senhor Deus, muito obrigado por esse momento contigo. Nesse momento agora, Deus, queremos te pedir que teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações, através da tua santa palavra, através do instrumento teu, que é o nosso irmão Alexandre, Deus. O abençoe e que ele possa ter liberdade no Espírito para falar da tua palavra para nós agora. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, boa noite. Acho que tem um mês que a gente começou essas transmissões. Acho que na primeira transmissão que a gente fez, eu estava presente. O pastor, acho que ele tinha chegado de viagem e estava na escala para eu trazer a palavra. E na primeira mensagem eu trouxe a palavra e hoje estou aqui de novo. E eu lembro que na primeira vez que a gente conversou com os irmãos, trouxe alguma palavra de Deus, nós falamos sobre o quanto esse ano era esperado por nós ser o melhor ano de nossas vidas. E que ele será o melhor ano de nossas vidas se nós entendermos essa grande oportunidade que Deus nos deu de reconstruir, de refazer e rever como estávamos e como estamos hoje. Ontem eu estava assistindo uma mensagem, e bem pertinente, onde o mensageiro ele trouxe a ideia de que todos nós estamos passando por um caminho estreito, um caminho escuro. Estamos num mar bravio e escuro, querendo chegar em algum lugar, mas que a gente não chegue no lugar do mesmo modo que saímos, que nós consigamos chegar nesse novo lugar que Deus está nos mostrando de uma outra forma, que não sejamos mais aqueles que entraram, sejamos coisas novas, pessoas novas. Os irmãos sabem, muitos irmãos sabem que eu não sou muito de usar redes sociais. Faz um tempo que eu não uso o Facebook, faz um tempo que eu não uso o Instagram. Consegui me libertar disso, mas também não condeno quem usa. Eu acho uma ferramenta muito importante, principalmente nesses dias em que precisamos levar a palavra de Deus para as pessoas, precisamos levar uma palavra de esperança para aqueles que estão em casa, sem poder se comunicar, sem poder estar perto uns dos outros. Mas também em mãos erradas, esses meios acabam sendo meios de desesperança. E o que me incomodava muito quando eu ainda fazia parte dessas redes sociais, eram como os cristãos se apresentavam. Porque no Instagram, no Facebook, em qualquer outra rede social, você acaba revelando melhor quem você não se revela ser no domingo. O domingo, todo mundo junto aqui, é muito fácil ser crente, é muito fácil falar das coisas de Deus, e é muito fácil viver
as coisas de Deus num ambiente propício onde todos estão fazendo a mesma coisa. Mas em casa, afastado, aonde você pode escrever o que você quiser, mostrar o que você quiser, me incomodava como pessoas cristãs que estavam comigo nas congregações ou que estavam em outras igrejas que eu já conheci, passei, como eles se apresentavam nesse meio que sem lei, que é a internet. Eu queria trazer para os irmãos um texto, ele está lá em Mateus 5,14. Mateus 5,14, você abrir a sua Bíblia aí, vai dizer o seguinte, que vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. O texto vai seguir falando sobre luz, contextualizando. Jesus estava no seu sermão do monte. Ele tinha falado as bem-aventuranças, tinha dito que todos aqueles que padecessem tudo isso em nome dele, poderiam se identificar com ele. Vai falar para essas pessoas que estavam sofrendo por isso, que iriam sofrer por isso, que vocês são o sal da terra, e ele vai dizer que vocês são a luz do mundo. Eu sou luz, você é luz, vocês são luz. Mas que tipo de luz a gente está brilhando? Que tipo de luz a gente está mostrando aos outros através das redes sociais? Principalmente no momento em que estamos vivendo. Um momento de escuridão, onde as pessoas estão com medo. Medo de perder entes queridos, medo de perder seus empregos, medo de perder a sua renda, medo de perder tudo que possa passar na nossa mente. As pessoas estão perdidas sem um caminho. Todas elas estão perdidas sem caminho. Por mais que os líderes mundiais queiram traçar rotas, tentando achar um caminho melhor para passarmos por isso, o resumo disso é que todos estão perdidos, porque ninguém conhece direito o que fazer. E no meio aonde nós devíamos estar levando luz, amor, esperança, empatia, compreensão, estamos colaborando com esse momento de perdição das pessoas. Quando se fala em luz, principalmente nós sendo luz, a ideia que vem na minha mente logo de início é a ideia do farol. O Egito foi conhecido muito tempo pelo seu farol de Alexandria, uma torre gigantesca onde ficava uma fogueira lá em cima, guiando os navios ao porto de Alexandria. E o farol funciona assim. Ele é colocado na costa do mar, perto do mar, aonde os navios perdidos num mar escuro possam enxergar o caminho em tranquilidade, possam se sentir seguros e em paz para chegar na sua meta, chegar no lugar onde eles têm que chegar. Luz abre os caminhos, luz mostra aonde as pessoas devem ir. A palavra de Deus diz que a própria palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É lâmpada para os meus pés porque ela me mostra onde eu estou, e é luz para o meu caminho porque ela me mostra para onde eu devo ir. Que tipo de luz nós estamos brilhando? Que tipo de luz nós estamos mostrando? Se é que brilhamos, se é que resplandecemos alguma coisa. Eu queria conversar com os irmãos sobre algumas considerações sobre essa questão de sermos luz. Baseado no que eu tenho percebido, no que eu tenho visto, de como a igreja de Deus está se posicionando mediante essa situação. Não somos todos, não é toda, mas me incomoda que ainda existe uma pequena parte que se posiciona dessa maneira, não resplandecendo a luz que deveria resplandecer. Primeiro questionamento que eu faço é, como eu já fiz, que luz você está brilhando? 1 João, no seu primeiro capítulo, verso 5, ele vai dizer o seguinte: e esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos, que Deus é luz, e nele não há trevas. A luz está totalmente caracterizada por Deus. A Bíblia também fala lá em João 8,
versículo 12, Jesus falando, ele vai dizer que ele, sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E, entendendo que Deus é luz, que Jesus, por ser Deus, também é luz e caminho, Cristo vai dizer para nós que nós também somos luz. Mas que luz? Pensando nisso, eu comparo a nossa luz com a luz da lua. A lua por si só, ela não brilha, ela não tem resplandecer. Ela apenas reflete a luz do sol. A luz maior é a luz do sol. Do mesmo modo que o farol, ele não tem luz própria. Ele tem uma luz que é refletida. Os irmãos conhecem o funcionamento do farol, uma torre alta, onde existe uma luz, existem refletores, aonde o faroleiro direciona a luz para onde ele quer, mostrando o caminho. Nós não temos luz própria. A luz que resplandecemos é a luz de Jesus em nós, se é que Ele está em nós. Mas o que eu tenho visto por aí que realmente me incomoda é pessoas tentando resplandecer a sua própria luz. E quando eu digo isso, eu digo que são pessoas que estão tentando forçar as pessoas a entenderem o seu próprio modo de entendimento, o seu próprio modo de vida, o seu próprio modo de enxergar a situação, em detrimento do que Cristo quer para cada um de nós. A luz de Cristo está apagada e a luz do indivíduo está acesa, resplandecendo. Essa não é a luz que fomos criados para resplandecer. Essa não é a luz que Cristo espera que os seus resplandeçam. Esse tipo de luz não conduz a um caminho seguro. Esse tipo de luz não conduz esperança para as pessoas que se encontram aflitas. Como eu falei no começo, nós estamos no mesmo mar. Eu vi um comentário dizendo que nós não estamos no mesmo barco, porque a situação ela se apresenta de forma diferente para cada um de nós. Tem pessoas que estão nadando nesse mar, outros estão num barquinho e outros estão num iate, mas todos estão nesse mesmo mar escuro, sem saber para onde ir e com perigo de naufragar, perigo de morrer. Não importa como você está passando por isso, se muito bem ou muito mal, mas estamos perdidos no mesmo barco. E cabe à igreja resplandecer a luz de Cristo, levar a esperança e mostrar o caminho. E o próprio Cristo disse que Ele era o caminho. Que luz estamos levando para as pessoas que se encontram nesse mar escuro? Que luz estamos mostrando? A nossa própria luz não interessa. A nossa própria vontade, o nosso próprio modo de enxergar, o nosso próprio entendimento não é o que Cristo quer que passemos para as pessoas. Um perigo maior do que brilhar a nossa própria luz é não brilhar nada. Porque significa que não temos nada. Significa que não temos nenhuma fagulha para mostrar de caminho próspero, caminho esperançoso para ninguém. Se Deus é luz, nós resplandecemos a luz de Deus, a luz de Cristo, e nada brilha em nós. É preciso rever algumas situações, rever alguns passos na nossa caminhada cristã. Um farol sem luz não faz o que ele foi criado para fazer. Ele não tem serventia. Ele não serve para nada. Por maior que seja a sua construção, por mais adornos que ele tenha, por mais beleza que ele possa reluzir, sem luz, sem a luz que ele precisa resplandecer, ele não serve de nada. Eu digo isso porque além de pessoas estarem levando outros para os caminhos errados por sua luz incorreta, muitos não estão nem aí para os seus irmãos. Muitos não estão nem aí
se incomodando com o outro, o que o outro está passando. E isso, para mim, é total desinteresse. E total é achar que o outro é totalmente irrelevante para as nossas vidas. Existe uma discussão gigantesca hoje na rede sobre ficar em casa, não ficar em casa. Sair para a rua e não sair para a rua. Quem está certo nisso? Todo mundo está certo. Porque é o que cada um está vivendo e o que cada um está passando. Eu não posso achar que a minha verdade, que o meu momento é maior e superior ao do outro, porque ele precisa ir para a rua trabalhar e ter o seu sustento. Nem você também que vai para a rua, ache-se no direito de se achar melhor daqueles que ficaram em casa. Porque a dor é a mesma, só muda os lugares. Só muda onde quer que as pessoas estejam. Se você não brilha nada, você não conduz ninguém a nenhum tipo de caminho. Você não conduz ninguém a nada. E você se mostra totalmente distante do sofrimento dos outros. Há um tempo atrás pregamos na igreja sobre empatia, que é tão somente nos colocarmos no lugar do outro. A falta de luz em nossas vidas significa que não temos empatia alguma com os outros. Tem também aquelas pessoas que a luz está meio ofuscada. A luz, ela não pode receber obstáculos, porque ela cria sombras. Na verdade, a escuridão, ela é a ausência de luz. Do mesmo modo que o frio é a ausência de calor. Para você entender melhor o que eu estou dizendo, você pode ligar uma lanterna numa sala escura e colocar a mão na frente da lanterna. Se alguma coisa estiver bloqueando a luz, ela não cumpre o seu papel. Muitos de nós que temos a luz de Cristo, somos cristãos genuínos, possuímos obstáculos que estão trazendo sombras para as nossas vidas. E não estamos conseguindo levar a luz completa de Cristo para as pessoas. Que tipo de obstáculos? Você que tem que se autoanalisar e perceber. Os obstáculos, eles estão causando sombras em nossas vidas. E essas sombras acabam sendo transpassadas, acabam sendo projetadas na vida das outras pessoas que se encontram perto de nós. Então, nós não podemos brilhar a nossa própria luz, a luz de Cristo. Se somos cristãos genuínos, temos que brilhar a luz de Cristo para isso. Não podemos também ficar na escuridão, não podemos ter essa ausência de luz. Nós temos que brilhar ela com toda intensidade. O mesmo texto que lemos no começo diz que é impossível colocar uma cidade em cima do monte lá. Ele vai dizer que não se pode esconder uma candeia debaixo, porque a luz, ela ultrapassa isso. A luz, ela traz à tona tudo que está encoberto pela escuridão. Talvez seja difícil para nós encararmos a verdade da luz que nós estamos resplandecendo, porque ela pode trazer à tona o que estamos vivendo. Ela pode trazer da escuridão aquilo que mais tememos. Mas a palavra de Deus, como domingo o pastor falou, é confronto. A palavra de Deus, ela traz essa luz. O pastor citou até o salmista, que dizia que sonda-me, ó Deus. Precisamos tirar as sombras que estão na nossa vida e semearmos e resplandecermos essa luz. Para terminarmos, já que eu falei em semearmos, Gálatas, ele vai falar sobre a lei da semeadura. E, resumidamente, ela vai dizer que aquilo que você planta é o que você colhe. Mas existe, além desse primeiro princípio da semeadura, existe outro princípio da semeadura. Você planta o que você colhe. Você colhe muito mais do que você planta. E pode demorar, mas você vai colher o que você plantou. Não tem como você plantar falta de esperança. Não tem como você plantar desespero. Não tem como você
plantar falta de amor, esperar colher outra coisa. Em tempos de pessoas isoladas, em tempos de pessoas afastadas, precisamos ser luz e levar esperança para essas pessoas. Mas não tem como eu estar plantando tudo isso, plantando coisas negativas e esperar colher em minha vida coisas diferentes. O segundo princípio diz que você nunca colhe só aquilo que você planta. Você não planta uma manga para não colher um pé de manga. Você não planta uma semente para não colher um pé disso. Então, a desesperança, a falta de amor que você plantar, vai vir triplicada, quadruplicada para você. Porque você começa a ser um agente semeador do desespero. E todos aqueles que estão ao seu redor começam a ser também agentes semeadores de desespero. E a luz que deveria brilhar acaba se isentando, acaba sendo ofuscada por essas barreiras que criamos. O terceiro princípio da semeadura vai dizer que pode demorar, mas você colhe isso. A tamareira, na época de Cristo, era uma planta gigante lá que dava as tâmaras, mas ela demorava cerca de 100 anos para estar no estágio de totalmente madura. Hoje, mais não. As tecnologias, genética, tudo, você consegue fazer uma colheita em bem menos de 10 anos. Existia um provérbio, um texto popular que dizia que quem planta tâmaras não colhe elas, porque demorava muito para plantar. E isso traz para a gente a mesma coisa. Pode ser que não hoje você vá colher o que você está plantando, mas vem. Mas vem de alguma forma. Então, eu prefiro plantar amor. Eu prefiro plantar esperança, plantar empatia, plantar responsabilidade nas pessoas. Resplandecer a luz de Cristo em cada um de nós, daqueles que estão nos assistindo, daqueles que estão perto de nós. Que possamos ser agentes semeadores e lâmpadas resplandecendo a luz do Senhor. Se é que ela está em nós. Que Deus nos abençoe. Vamos fazer mais uma oração enquanto o grupo se organiza. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque até aqui Tu tem nos sustentado. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pela Tua provisão diária. Obrigado pela proteção que Tu tem derramado em nossos lares. E Te pedimos, Senhor, que haja sobre nós. Queremos ser pessoas melhores. Queremos passar dessa situação diferente do modo que entramos. Queremos sair disso novas criaturas. Queremos sair dessa situação pessoas muito melhores, crentes muito melhores, que a nossa luz seja a luz de Cristo, que a nossa luz possa ser apenas um reflexo da luz do Senhor que emana para cada um de nós, que possamos ser agentes, semeadores de paz, harmonia, tranquilidade na vida daqueles que nos assistem, na vida daqueles que leem as nossas postagens, que possamos evitar estar espalhando dor, espalhando, Pai, tudo aquilo que tem nos colocado para baixo nesse momento. Filhos teus estão passando por provações gigantescas e precisam de palavras de encorajamento. Que possamos ser, Senhor, os teus braços, possamos ser a tua boca, levar a tua palavra, levar a tua luz para aqueles que realmente precisam de ti, Senhor. Que as pessoas possam ver em nós a luz de Cristo brilhando, resplandecendo, a ponto delas enxergarem o caminho seguro para a tua casa, para o teu lar. Que possamos ser faróis, mostrando a luz do nosso Senhor, aonde quer que estejamos e o que quer que estejamos fazendo. Senhor, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos celebrar o Senhor. Vamos terminar esse momento de culto, de adoração a Deus, celebrando ao nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Celebra, meu irmão. Se alegre. Aleluia.
Senhor. O meu presente, meu futuro te entreguei, e o meu passado afoguei no mar do esquecimento do Senhor. Nova criatura sou, nova criatura. Eu não sou tudo que você precisa, ainda não sou tudo aquilo que eu queria ser, mas uma coisa eu sou, não abro mão não. Nova criatura sou, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura sou. Bata palmas, se alegre na presença do Senhor. Vamos cantar no início. A minha vida é tua vida, tudo que sou é totalmente teu, Senhor. O meu presente, o meu futuro te entreguei, e o meu passado afoguei no mar do esquecimento do Senhor. Nova criatura sou, nova criatura. Eu não sou tudo que você precisa, ainda não sou tudo aquilo que eu queria ser, mas uma coisa eu sou, não abro mão não. Nova criatura sou, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura sou. Nova criatura, eu sou nova criatura, nova criatura sou. Aquele que está em Cristo já morreu pro mundo. Aquele que está em Cristo vive pra Deus sim. Aquele que está em Cristo já morreu pro mundo. Aquele que está em Cristo vive pra Deus sim. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura sou. Eu sou nova criatura, nova criatura sou. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe. Para encerrar esse culto de adoração ao Senhor, eu quero declarar que Deus abençoe a sua casa, a sua família, seus negócios. Continue tendo fé, firme, esperança em Deus. Propague mensagens de esperança durante essa semana. Que Deus nos abençoe. Amém.